Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos abordar um tema que ele é recorrente. Nós já falamos sobre esse tema e nós vamos dar apenas uma ligeira recordação. É sobre uma fonte de pecado muito importante que precisa ser compreendida nos nossos dias. Talvez você esteja pensando, mas fonte de pecado? Existem gatilhos que nos levam a pecar? Existem, existem. O homem ele é suscetível ao pecado, mas muitas vezes para ser levado ao pecado, ele precisa de um gatilho. É esse gatilho que vai disparar no coração dele a intenção de pecar. Nós muitas vezes não pecamos se não formos devidamente motivados. Qual é essa fonte de pecado? Essa fonte tem um nome muito conhecido e se chama rejeição. O que é rejeição? Como que ela nos afeta? Olha, para falar sobre rejeição, seria necessário talvez horas de vídeo, mas eu vou tentar apenas abordar uma parte do tema e talvez se você tem sofrido rejeição, pode ser útil para você que é pai, filho, nessa relação. Mas é bom sempre lembrar que a rejeição também afeta o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, a rejeição afeta diretamente a nossa relação com Deus. Vamos abordar aqui o que aconteceu com Adão no Éden. Na verdade, Adão sofreu um processo de rejeição. Quando a serpente falou para Adão que certamente ele não morreria, falou para Eva e falou para Adão: mas se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Deus mentiu para você, ele não queria que você comesse esse fruto. No momento em que Adão ouviu aquelas palavras e acreditou que elas eram verdades, Adão criou um pensamento, um insight dentro da sua mente, que era, se fosse resumido em palavras, da seguinte palavra, ou sentença: Deus mentiu. No momento em que Adão acreditou que Deus havia mentido para ele, ele entrou em processo de rejeição. E muitas vezes nós achamos ou entendemos que as pessoas mentiram para nós, não foram honestas conosco o suficiente, não corresponderam aos nossos sentimentos. E isso desencadeia dentro de nós um processo de rejeição. Quando nós não confiamos em uma pessoa, seja no nosso pai, ou seja no próprio Criador, nós achamos que tudo mais que aquela pessoa diz é mentira. Se em algum momento você deixou de confiar no seu pai, na sua mãe, tudo mais que ele diz para você é mentira. Se de alguma forma você acha que Deus mentiu em um item para você, Deus não mente, mas de alguma forma você orou, não aconteceu, então você começa a ter dúvidas, aí você começa a acreditar que tudo não passa de uma grande mentira, mesmo a verdade estando bem diante nos seus olhos. E foi isso que aconteceu com Adão. Um outro detalhe é que o rejeitado, ou aquele que se sente rejeitado, note que nem todas as pessoas que se sentem rejeitados estão sendo rejeitadas. Este é o problema. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que agora que se sente rejeitada, mas de verdade e de fato ela não é rejeitada, mas ela se sente. E se sentir é o suficiente para que o processo de rejeição se desencadeie. O rejeitado, ele não consegue entender expressões de amor. Pensa um pouco nisso. Se você é vítima de rejeição, se você está em processo de rejeição, você não consegue entender as expressões de amor que cercam. Um filho, muitas vezes, por mais que o pai cuide dele, dê a ele uma boa condição de vida, dê a ele uma boa educação, se ele se sente rejeitado, talvez isso esteja acontecendo com seu filho,
ele não vai entender as expressões de amor que você dá a ele. Às vezes você compra um carro novo, um celular novo, você leva na praia para passear, você leva num restaurante que ele gosta e você fala assim, eu não entendo esse menino, eu faço tudo que agrada a ele e ele está sempre insatisfeito, sempre fechado lá no seu quarto. Rejeição. Rejeição. Deus também faz tudo por nós. Cada dia que nós nos levantamos, nós temos aí o alimento, a saúde, a providência de Deus, mas nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque o rejeitado não consegue ler, entender expressões de amor, tá bom? O rejeitado, ele também tende a se rebelar. Toda pessoa que está em processo de rejeição tende a recusar aquilo que é administrado a ele. E foi o caso de Adão. Quando Adão sentiu-se rejeitado, ele começou a dar ouvidos à serpente. Mas Adão jamais poderia entender uma coisa. E presta bem atenção no que eu vou te falar. A vida é um processo de rejeição. Você estava lá no útero da sua mãe, o líquido amniótico, morninho, gostoso, dando cambalhotas, mas quando completou 9 meses, aquele útero que sempre te protegeu, começou a te expulsar, a bater em você. As contrações da sua mãe começaram a dizer, saia daqui. Todos nós passamos por esse processo de rejeição, está no nosso subconsciente. E de repente você sofreu o processo de nascimento, que é doloroso. É um processo de rejeição. E depois você se adaptou à nova vida, que é a vida de criança. Muito choro, muita dor de barriga, muita dificuldade. Até um ponto que você começou a aceitar essa sua nova vida. Aí de repente você entrou na adolescência. Na adolescência, sua mãe e seu pai, que sempre faziam tudo por você, começam a te cobrar. Meu filho arruma a sua cama, meu filho não larga o sapato no chão, e você se sente rejeitado. Daqui a pouco vem a fase adulta, o emprego, o chefe que cobra. Novamente você se sente rejeitado. E depois vem a velhice, onde aquelas pessoas que você esperava tanto que te amassem, não correspondem ao amor que você espera dela. Sabe o que existe em comum em tudo que eu falei? Cada etapa da sua vida, você se sente rejeitado. E essa rejeição te leva a uma nova etapa. A rejeição nos leva ao crescimento. Acredite naquilo que eu estou falando para você agora. A rejeição faz parte do processo de crescimento pessoal. Desde que você nasceu, ela está presente, não é agora. Talvez eu estou falando com pessoas que se sentem rejeitados, mas acredite nisso. A rejeição faz parte do processo do seu crescimento e você não vai escapar dela. Talvez você pense assim, mas só acontece comigo, ninguém mais é rejeitado. É engano seu. Todos nós sofremos um processo de rejeição. Mas aí, o problema não é quando nós sofremos um processo de rejeição. É que o processo de rejeição, ele pode ser superado. Como? Como um processo de rejeição pode ser superado? Talvez quem está me ouvindo pense assim, eu me sinto rejeitado. Eu perdi o marido, eu perdi a namorada, eu não consegui o emprego que eu queria, meu pai me cobra muito, minha mãe me cobra muito, meus filhos não dão atenção para mim. A rejeição, ela só é superada com crescimento. Crescimento como pessoa. Até o ponto que essa ferida que te dói não vai doer mais. Não vai te atingir mais. Você vai senti-la, mas ela não vai te fazer sangrar na alma. Quando isso acontecer, você cresceu. Eu gosto de uma comparação com a águia. Quando ela está no meio da tempestade, ela não consegue voar no meio da tempestade. Então ela voa acima das nuvens, acima de onde está a tempestade. Esse é o processo que todo rejeitado deve procurar. Voar acima do problema, voar acima da rejeição. Mas nem sempre isso acontece, né? Nós não conseguimos superar.
nós não conseguimos crescer. E assim como Adão começou a jogar fora tudo aquilo que ele tinha. Eu não quero mais esse jardim, né? Se eu fui ferido, eu vou ferir também. Então eu vou comer esse fruto porque eu vou ofender e magoar ao Deus que eu me sinto rejeitado por ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma coisa que acontece involuntariamente. Você que se sente rejeitado está ferindo pessoas e não está percebendo. Por quê? Toda pessoa que se sente rejeitada tende a rejeitar também. Toda pessoa ferida tende a ferir também, até mesmo um bom dia. Você dá bom dia para o rejeitado, ele olha para aquela cara ruim para você. Sabe, aquela resposta grosseira. Você não corresponde às expressões de amor e de atenção que estão te dando. Por quê? Porque você se sente rejeitado. Porque você está ferido na alma. Aí você começa a ferir também as pessoas que estão em volta de você. A rejeição impede o homem de ser feliz. Acredite, coisas ruins acontecem em nossas vidas e acontecem nas vidas de todas as pessoas. E se nós não criarmos dentro de nós uma resiliência, nós não vamos conseguir cumprir a nossa jornada e sermos felizes. O segredo de viver bem e de ser feliz é a resiliência. O que é a resiliência? É a resistência à pancada. Adilson, mas eu tomo muita pancada na vida. Então resista, voe acima da tempestade. Não se entregue ao sentimento de autopiedade e à rejeição. Porque só há um modo de você vencer esse mundo. Você experimentar o crescimento. Jesus também na cruz experimentou a rejeição. E isso fez parte do seu crescimento. Se o próprio Filho de Deus experimentou a rejeição, imagine as nossas vidas, né? Se você gostou dessas palavras, dá uma olhada lá no meu canal, tem um estudo completo sobre rejeição, tá bom? Por enquanto, é só. Fique bem e fique com Deus.